Muito bem. Então, como eu falei para vocês, essa aqui é uma etapa da disciplina e uma etapa de introdução, né, ao entendimento, ao estudo da formação da córtex cerebral humana, né? Então, eu tentei fazer uma passada pelas condições mais embrionárias, até para a gente relembrar alguns conceitos que são vistos lá, né, de repente lá na graduação, bem no início, nas aulas de embriologia e histologia, e a gente acaba, né, esquecendo ao longo da nossa formação e ao longo do tempo, tá? Como falei, é um refresco aí da nossa memória. Depois da formação da massa celular interna do blastocisto, da blastocele e do trofoblasto, nós temos uma modificação nessa área, nessas células da massa celular interna, que se chama gastrulação, né? A gastrulação é um processo em que as diferenciações, né, teciduais, mas super precursoras, vão acontecer, né? Principalmente a formação dos folhetos embrionários, né, daqueles princípios germinativos que vão dar origem aos diferentes tecidos, né? E é nesse momento que isso acontece, né? Então, quando a gastrulação começa, nós temos três tecidos distintos, que nós chamamos de três folhetos embrionários, certo? Que é o ectoderma, né, que vai estar superior, o mesoderma e o endoderma, não é? O sistema nervoso, de forma geral, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, ele tem uma origem comum, né, no ectoderma. Então, até quando o ectoderma começa a se diferenciar na placa neural, nós já o chamamos de neuroectoderma, né? Ele vai realmente dar a origem às células do sistema nervoso, certo? E quem controla isso, na verdade, são proteínas secretadas por duas estruturas que ficam em contato com esse ectoderma, não é? Que depois que ele termina, né, a sua formação de placa neural, eu tenho um ectoderma superior e uma notocorda que continua secretando proteínas e vai diferenciando este tubo neural que vai dar, digamos assim, o início e origem a todas as células e a todo o sistema por si só, tanto central quanto periférico, tubo e crista neural. Mas tem umas figurinhas que vão exemplificar bem para vocês. E tudo isso começa, né, com uma modificação desse ectoderma em uma determinada região, que é uma região que a notocorda vai estar mais em contato, então é uma região mais medial desse ectoderma, que forma, então, uma estrutura que nós chamamos de placa neural. E a placa neural começa um processo de invaginação para a formação de tubo e de crista neural. Mas tem uma figura que nos ajuda a ver isso. Aqui a gente pode ver um corte em que eu mostro, então, a cavidade amniótica, né? E eu tenho o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, certo? Essa formação dos três folhetos embrionários, a minha placa neural vai ser aquela estrutura onde a notocorda, que é uma estrutura mesodérmica, vai direcionar a partir da expressão e da liberação de algumas substâncias que também a gente vai conhecer, e vai começar a especiação desse ectoderma para que ele se transforme, então, numa estrutura chamada placa neural, certo? Isso já acontece aproximadamente 16 dias pós-fertilização, né? Então, a gente já começa essa especiação num período bem inicial da formação de um embrião, né? E é ali que tudo vai acontecer, certo? Como falei, é a notocorda e o mesoderma, né? Porque, na verdade, são pareados na mesma estrutura, que vão induzir esse ectoderma a se diferenciar numa placa neural, certo? E aqui a gente tem uma ilustração, né, desse processo. Então, acho que aqui tem mais ou menos, né, no 17º dia, certo? O que eu vou ter? Esse meu ectoderma, né, a partir da secreção de substâncias pela notocorda e pelo mesoderma, vai começar a se diferenciar em duas estruturas, né? Uma placa neural e uma prega neural.
essa prega neural vai aumentando, por quê? Porque acontece uma invaginação dessa placa neural. Essa placa neural que se sente atraída por essa notocorda. Então, vai acontecendo um processo de invaginação e ela vai formando, né, uma grande prega, né? Então, ela tende ao encontro para a formação de um tubo neural, né? E é o que acontece, né? Então, eu vou ter um sulco sendo formado, né, e uma prega sendo formada. A tendência é que as pregas se encontrem, mas elas vão também fusionar e vão ficar num espaço entre o novo ectoderma, que não é mais neuroectoderma, e a notocorda, certo? O sulco, né, o sulco neural vai dar origem ao tubo neural, né, a gente vai ver numa outra figurinha, e as pregas neurais, né, aqui assim, vão dar origem às cristas neurais, certo? E isso, coloquei alguns mediadores que levam a este processo. Então, nós temos algumas proteínas secretadas pela notocorda que são super importantes. Proteínas relacionadas à ativação da via de Wnt, que é uma via intimamente associada à proliferação, migração e diferenciação de células precursoras de uma maneira geral, no sistema nervoso central também. SHH e BMPs controlam a polarização da formação do tubo neural entre dorso e ventral, né? E TGF-beta também secretado por essas regiões, notocorda e mesoderma, que vão induzir essa formação e essa transformação da placa neural, né, numa prega e num sulco neural para formar tubo e crista neural, certo? Isso é muito rápido, né? Então, no 18º dia de gestação, tu já tens esse início de formação, ok? E isso vai, né, crescente. 20º dia, o que aconteceu? Um passo à frente, quase o encontro, né, do novo ectoderma, a formação do tubo neural, aqui as cristas neurais e a notocorda, né? Então, isso vai acontecendo até que esse novo ectoderma acaba se fundindo novamente. Aqui o tubo neural e aqui as cristas neurais que darão origem ao sistema nervoso periférico. Até acho que eu marquei aqui. Então, este processo acontece no sentido céfalo-caudal, então tu já tem um direcionamento do fechamento desse tubo neural, né, da parte cefálica para a parte caudal, e é um processo extremamente importante para a maturação, né, e para a saúde do sistema nervoso central. Defeitos no fechamento de tubo neural, nós temos aqueles fenótipos de espinha bífida, por exemplo, né, que normalmente pegam a parte mais caudal, que é a parte do fim do fechamento do tubo neural, pela deficiência de algumas substâncias que hoje até são suplementadas, como o ácido fólico, por exemplo. Esse fechamento completo, então, eu coloquei aqui, o nosso tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, não é? E a crista neural, né, as duas cristas neurais, ao sistema nervoso periférico. Então, aí tudo começa, aí que os processos, na verdade, se originam, certo? Quando a gente olha esse tubo neural, né, a gente vai ver, então, ele aqui formado, né, a parte do ectoderma, que agora não é mais neuroectoderma aqui na parte superior, aqui as cristas neurais, e a notocorda aqui embaixo, né? A questão dorso-ventral também é controlada por duas principais substâncias, né, que são secretadas pelo ectoderma agora e também pela notocorda, que são as BMPs e SHH, né? São fatores que vão ajudar o direcionamento e a regulação da diferenciação dessas células e do posicionamento desse tubo neural. Aqui esse exemplo mostra, então, que a parte do ectoderma secreta mais proteínas BMPs, né? E ao longo de que vai se aproximando a notocorda, há uma inversão. SHH sendo secretado pela notocorda e ao longo do trajeto, quando a gente se aproxima a parte mais dorsal, menos secreção de SHH. E assim acontece a regulação dessas células progenitoras ao longo do tubo neural, fazendo essa distinção dorso-ventral. Então, há um direcionamento céfalo-caudal, né? E, ao mesmo tempo, eu já sei daquele embrião em formação, a partir desses mediadores, quem será dorso-ventral, certo? A partir do ectoderma das BMPs formará, né, a região dorsal desse embrião, e a parte que está em contato com a notocorda, a porção ventral
nesse embrião em formação, porque é a partir desse tubo neural que todo o sistema nervoso central deste indivíduo vai ser formado, certo? Depois a gente já começa a ter uma visão um pouco mais próxima do nosso cérebro como um todo, né? Da nossa apresentação cerebral como uma mais conhecida, digamos assim, do nosso dia a dia, né? Nós temos a formação das 3 vesículas primárias, né? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Isso aqui acontece aproximadamente na 4ª semana de gestação. Essa formação toda, né, isso tudo é uma diferenciação do tubo neural, que posteriormente, quando ocorre a formação das vesículas secundárias, que é aproximadamente na 5ª semana de gestação, eu já começo a ter diferenciações ainda mais próximas daquilo que realmente vai ser o cérebro de um indivíduo adulto. Então, eu tenho a formação já de uma região telencefálica, né, que vai dar origem ao telencéfalo, realmente, desse indivíduo, né, que basicamente é o córtex cerebral desse indivíduo adulto, o diencéfalo, que formará, então, as regiões diencefálicas, tálamo, epitálamo, hipotálamo e regiões associadas, o mesencéfalo, metaencéfalo e mielencéfalo. Todos se associam a uma estrutura, né, adulta, uma estrutura funcional adulta durante o período de formação, né? E então, o que a gente vai focar, né, por incrível que pareça, entre todo esse aparato, é esse pequeno espaço de tecido entre essa região mais pial e mais apical da formação do telencéfalo. É aqui que os processos de proliferação, migração e diferenciação das células precursoras neurais até a formação das 6 camadas corticais, é neste espaço que tudo isso vai acontecer, né? Ao longo desse distanciamento aqui entre 2 regiões de um pequeno pedaço do meu telencéfalo em formação, correto? O nosso córtex, assim, ele é como falei ali antes, quando conversava com você sobre a disciplina, ele é muito especial, né? Ele tem algumas particularidades muito interessantes e na verdade, muito particulares, né? Quando a gente olha para o ser humano, principalmente. Claro, a capacidade chamada cognitiva, a capacidade de interação, ela é muito flutuante, né? Vamos olhar primeiro ou para os mamíferos, por exemplo, mas sabidamente, de uma forma muito intensa, a gente pode evidenciar que há uma diferença muito grande no papel da dita inteligência, né, que nós temos, ou a capacidade cortical que nós temos, justamente porque temos um desenvolvimento cortical mais apurado, e vou mostrar para vocês qual que é realmente a grande diferença desse arranjo cortical, né? Ele é responsável por todas as nossas funções cognitivas superiores, né? Motoras também, enfim. Então, a nossa interação com o ambiente, né? Toda ela é mediada por diferentes regiões do córtex cerebral, né? Mas quando a gente compara, por exemplo, indivíduos, né? Eu botei aqui o exemplo de uma capivara, né? Um animal de médio porte. Ela apresenta um cérebro todo, não só uma córtex cerebral, né? Com aproximadamente 200 centímetros cúbicos, né? Um ancestral nosso, o Homo habilis, que viveu aqui há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, ele tinha um cérebro, né? Isso datado e registrado por indícios fósseis, de aproximadamente 600 centímetros cúbicos. E o Homo sapiens, né? Tão distinto, né? Tão inteligente, digamos assim, tão usuário, né? De tecnologias, ele realmente tem uma cubagem bastante distinta, né, do Homo habilis, e hoje nós temos aproximadamente 1.400 centímetros cúbicos de cérebro, né, telencéfalo e diencéfalo, tá? E aí vem uma grande pergunta, né? Uma grande pergunta que alguns papers de uma pesquisadora que eu gosto muito dela, a brasileira Suzana Herculano Ronzel, ela colocou assim, o que
tem nesse córtex que realmente nos deixa tão diferenciados, né? Então, ela tem uma porção de artigos publicados mostrando, assim, algumas questões particulares do córtex dos seres humanos. E aqui eu botei duas figuras que representam esse processo e esses estudos, né, relacionados a isso, né? O que esse córtex tem? E aí isso se conecta com a capacidade de sobrevivência pós-período reprodutivo, cuidado parental e um monte de outras atribuições que os seres humanos têm, que também é muito particular e muito diferente, certo? Quando a gente olha a massa cerebral, né, dos seres humanos, nós não somos um ponto fora da curva, né? Nós somos uma continuidade de relação peso corporal e peso cerebral, né? Então, digamos assim, não é o grande negócio aí, né? O que nos distingue, na verdade, e é um instrumento muito interessante esse trabalho dela, é que quando nós olhamos para o número de neurônios na nossa córtex cerebral, né, a quantidade de neurônios na nossa córtex cerebral, aí sim nós temos uma dispersão quando olhamos para os outros animais, então há uma flutuação muito grande, é muito dependente da capacidade de aprendizado, da capacidade, digamos assim, de interação que esses animais estão tendo. Os pássaros têm uma densidade cortical, densidade neuronal cortical também, de certa forma elevada, são pássaros que aprendem a cantar. Esse aprendizado é um aprendizado muito neurogênico, e essa neurogênese vai acumulando ao longo do amadurecimento daquele indivíduo, então também ele tem essa relação, mas o ser humano, aí ele teoricamente se destaca, né? Quando eu olho para o córtex do ser humano e vejo assim, qual que é a densidade, qual que é a quantidade de neurônios por milímetros ou centímetros cúbicos deste cérebro que eu estou observando. E aí o ser humano tem um certo destaque nesse processo. E hoje nós temos 24 bilhões de neurônios em todo o nosso cérebro, no nosso córtex aproximadamente, né? E tem toda uma estratégia de tentar descrever o porquê isso aconteceu, né? Por que nosso córtex é tão distinto e tão diferenciado. Aí é uma outra disciplina, né? Uma disciplina de evidências, tem na gerontologia, se tiverem interesse no próximo semestre, ela abre, né, que são, assim, as ideias de evolução do cérebro humano, né? Por que o cérebro humano evoluiu dessa forma e por que nós envelhecemos com este cérebro, né? E o que esse cérebro tem que contribui para o nosso envelhecimento. Enfim, a base disso tudo, obviamente, é nossas adaptações, principalmente alimentares, né? Se nos alimentássemos ainda de alimentos crus, né? Se o fogo não tivesse entrado nesse sistema, passaríamos aproximadamente de 8 a 9 horas por dia nos alimentando, para dar conta de toda a atividade neuronal que temos hoje, né? A carga, né, o peso de um cérebro, o peso de um córtex, no sentido de energia, é muito grande, né? Então, tem toda uma explicação adaptativa desta forma e de porquê e de como o nosso cérebro se dá assim. Mas não somos assim, na verdade, somos o que somos, e todos os seres vivos são, né? E se sobrevivem é porque funciona, né? Porque não necessitam de adaptação. E as adaptações vão acontecendo ao longo das eras quase que geológicas, né? Que a gente não consegue acompanhar, né, numa vida, certo? Só para fazer um pouquinho, né, de colocar um pouco de filosofia no processo, claro que o Harari não é filósofo, né, mas tem um trecho do livro dele, esse aqui é um trechinho do Sapiens, que ele fala assim: somos tão apaixonados por nossa inteligência superior que presumimos que, em se tratando de capacidade cerebral, mais deve ser melhor, né? A gente tem fome, né? A gente tem existe um livro do Richard Dawkins que é Fome de Saber, né? Ele conta a história da vida dele. O Richard Dawkins é aquele autor do Gênio Egoísta, Deus um Delírio, O Relojeiro Cego, né? Um biólogo evolucionista muito adepto às teorias darwinianas e neodarwinianas e etc. Então, a academia tem muito isso, né? Nós temos fome de saber, o pesquisador tem fome de saber, os alunos também têm fome de saber. Então, a gente é um pouco viciado nessas questões, né? E a gente tem essa interpretação que hoje o sucesso, né? O sucesso do ser humano, o sucesso de um indivíduo é a capacidade que ele tem de
captar informações e externar informações, né? A gente baliza o ser humano a partir desses tópicos aí, né? Se com 30 anos de idade você não for um Steve Jobs hoje, está fadado a um fracasso, né? E todos fracassarão, né? Porque os exemplos, os outliers, são pontos fora da curva, né? E o Steve Jobs, no seu discurso, fala: siga seu coração. E se todo mundo seguir seu coração, pouquíssimos serão Steve Jobs, né? Então, essa nova geração tem que estar preparada para lidar com as frustrações. Por isso que as doenças psiquiátricas, cada vez mais próximas de nós e cada vez mais de forma antecipada, né? Cada vez os jovens acabam tendo maiores distúrbios aí psiquiátricos, certo? Eu botei assim, essa paixão inteligente, né? A paixão pela inteligência se associa com o que eu particularmente considero o coeficiente de inteligência, que é a flexibilização cognitiva, né? Que é da córtex cerebral, que eu vou mostrar para vocês, certo? Isso é um equilíbrio. O ser humano tem essa capacidade de equilibrar a razão e a emoção, porque tem um córtex pré-frontal bastante desenvolvido. Então, ele consegue associar o que é coerente ou não, o que é certo e errado, o que é prudente ou o que não é, né? E ele toma as decisões não somente com base na sua emoção, mas muito com base na sua razão, né? E esse equilíbrio, né, ele é totalmente associado a essa pré-frontalização elevada ou mais maciça que nós temos, certo? Se já fizeram a cadeira de neurologia, enfim, viram a história do Phineas Gage, né, que era um engenheiro de ferrovias, né? Ele colocava os dinamites para abrir as estradas europeias no início da malha ferroviária, e ele sofreu um acidente, uma barra de ferro entrou no olho e saiu na região do córtex pré-frontal e ele não morreu. Ele teve uma lesão pré-frontal severa e ele teve uma desconexão total do seu córtex pré-frontal. O que aconteceu com o Phineas Gage? Ele tinha toda a capacidade cognitiva preservada, ele continuava sendo apto a fazer cálculos, sendo apto à motricidade, ele não teve nenhuma alteração, porém, a sua capacidade de interação, a sua capacidade de equilíbrio entre razão e emoção foi por água abaixo, né? Então, ele não tinha mais interação social, né? Então, ele se tornou um indivíduo que não sabia que deveria ir ao banheiro para urinar, né? Ele não sabia que tinha que pôr roupa para sair à rua. E ele acabou sendo uma pessoa incompatível com a questão social, né? E essa incompatibilidade findou a vida dele como um artista circense, e foi aí que ele acabou falecendo. Então, desconectar o nosso córtex pré-frontal, teoricamente, nos desequilibra a nossa razão e emoção, e com isso faz com que as nossas tomadas de decisões sejam totalmente atípicas, né? E a nossa flexibilização cognitiva é prejudicada. O coeficiente de inteligência, ok, é muito distribuído, né, ao longo dos processos e ao longo das possibilidades de quantificar a inteligência de um indivíduo, mas quando a gente para pensar, né, o que nós temos de diferente, por exemplo, dos outros mamíferos. Vamos pegar um primata, um chimpanzé, por exemplo. E o ponto de flexibilização cognitiva é um ponto muito legal, é um ponto muito chave. Por quê? Se tu doutrinar, ensinar um primata que todos os dias, em determinado horário, isso foi um experimento realmente que foi posto à prova, né? Foi empiricamente testado. A gente usa a palavra empírica, às vezes, também de forma errada. O que é empírico é aquilo que é posto realmente à prova e o que é realmente colocado como uma ordem, com ordem acadêmica, né? Porque a ciência tem uma ordem, a ciência é protocolar, né? Contraditória, polarizada e tudo isso. Mas ela tem uma ordem, ela tem um protocolo. O chimpanzé foi colocado um alimento, não sei se foi uma banana ou uma outra fruta, na frente dele, ele sentava na cadeira, tinha a fruta na frente dele, ele pegava a fruta e fazia consumo. Isso foi o treinamento dele, pegava a fruta e fazia consumo. Num determinado momento de teste, essa fruta é colocada dentro de um cilindro transparente com uma abertura lateral. O chimpanzé entra nesta sala,
ele olha para a fruta e ele não consegue fazer a sua flexibilização cognitiva. Ele fica dando murro no cilindro, até que em determinado momento ele percebe que se ele pôr a mão pela lateral, ele vai conseguir pegar aquela fruta. O ser humano, obviamente, se tu testar ele dessa forma, de primeira ele vai abrir, ele vai olhar, ele vai, né? É claro que o macaco bota a mão na cumbuca, né? Já, né? Tem até uma música, mas enfim, se ele não foi treinado para isso, ele não flexibiliza. E nós temos uma capacidade de flexibilização muito grande, né? E quem faz isso é esse cara aqui, né? É o nosso córtex cerebral, certo? Bom, deixa eu abrir assim para a gente não ficar muito tempo se enrolando. O nosso córtex cerebral, ele é um processo muito minucioso, muito passo a passo, né? Eu tenho diferentes tipos de células progenitoras que dão origem a diferentes tipos de neurônios. Eu tenho duas vias, uma via direta, uma via indireta, que acontece nesse processo, né? As células precisam passar por etapas de estímulo e migração. Esse trajeto precisa ser correto, certo? Para que, por fim, esse neurônio receba um outro estímulo de maturação no momento que ele está posicionado naquela região cortical e finalize o seu processo, normalmente lançando o seu prolongamento axonal de volta para a região pial, de onde ele partiu, né, da matriz que ele partiu. E tudo isso vai acontecer baseado nesses três processos. Primeiro, um processo de proliferação, né? Eu tenho uma etapa em que eu aumento muito o número de células sendo formadas, certo? Posteriormente, mas com alguma sobreposição, um processo de migração celular. As células precisam saber para onde ir, né? E até onde ir, né? Esse é um processo muito importante. Alterações em potenciais de migração celular geram malformações de diversas ordens, diversas categorias, e, por fim, o processo de diferenciação celular. Isso é temporal, né? Mas, como eu falei, em alguns momentos, obviamente, há uma sobreposição de processos, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês rapidinho as etapas de proliferação celular, que, então, é o início de toda a formação de todo esse processo, certo? Isso vai acontecer quando a gente olha para a formação da córtex de um ser humano. Aqui é a formação das camadas corticais e aqui a maturação. A fase proliferativa é uma fase muito inicial, é lá no início do processo de formação do córtex, lá logo depois da formação ou do fechamento do tubo neural, já se inicia o processo de proliferação celular, certo? Esse aqui é um cortezinho daquele tubo neural que a gente viu, né? Então eu vou pegar um pequeno fragmento desse tubo neural para estudar, como eu falei, o que é que acontece entre essas duas regiões, entre essas duas paredes, certo? Nós temos nesse momento células que são chamadas de células neuroepiteliais. As células neuroepiteliais são as primeiras células pré-diferenciadas, né, numa matriz ou para uma matriz neuronal. São células precursoras neuronais. Às vezes são sinônimos, inclusive. Então, nessa parede aqui, essa parede, perdão, é composta por essas células neuroepiteliais, e elas que iniciarão o processo de proliferação, certo? Já nesse momento tão inicial da formação do córtex, já existe um processo muito diferente, muito bacana, né, que se chama migração nuclear intercinética. É uma migração do núcleo, né? O núcleo, numa etapa de divisão celular, em que a duplicação do seu conteúdo genético, né? Então a célula se prepara para a divisão, duplicando o seu conteúdo genético e o seu conteúdo citoplasmático também. Ela não faz isso na matriz, né? Ela lança o núcleo para a região afastada da pia, né? Afastada da região ventricular. Nessa região mais afastada da zona ventricular, acontece a duplicação deste conteúdo citoplasmático e nuclear, o núcleo volta para a região inferior e ali ele se divide, né? Mantendo um sistema que os românticos da neurociência falam do balé, né? O balé da proliferação celular, certo? E é muito bonito mesmo.
é mais ou menos assim que vai acontecer. Eu vou abrir aqui, ó. Assim, ó, o que acontece então? Eu tenho uma matriz, né, uma matriz bem inferior, que está bem colado na zona ventricular, teoricamente está aqui, né, na região central desse tubo neural em formação. Essa minha célula precursora, que se chama célula neuroepitelial, vai lançar um prolongamento em direção mais externa, né, em direção mais apical, né? Aliás, perdão, longe da região apical, vai lançar para a região mais externa, e o núcleo vai subindo, e as fases G1, S, G2, que são as fases de preparação da divisão celular, acontecem durante esse processo de migração, né? Quando esse núcleo retorna para a base, né, retorna para a pia, aí sim acontece a etapa de divisão celular, gerando uma célula igual, né, se estamos numa fase proliferativa. Célula neuroepitelial, num primeiro momento, gera outra célula neuroepitelial, mas num volume muito acentuado, uma neurogênese muito acentuada, uma neurogênese bastante elevada nesse período de divisão celular, né? Então, ela faz esse balé, né? Joga o seu núcleo para cima, duplica o seu conteúdo, o núcleo retorna à região mais ventricular, e aí a divisão celular acontece, certo? Essas células neuroepiteliais, como falei, assim, dificilmente, às vezes, a gente não tem, às vezes, acesso à informação tão minuciosa, né? Qual que é a diferença dessas células para as próximas, né, as células que virão neste processo de formação, certo? O que distingue ela de uma forma muito particular são a maneira em que essas células são conectadas, né? Que tipo de junção eu tenho entre estas células durante a formação daquele tecido, né? A célula neuroepitelial tem junções muito pesadas, muito juntas, né? São junções muito potentes, certo? Essas junções potentes, né, elas vão priorizar que as divisões aconteçam de forma muito simétrica, né? Muito simétrica. Não há rotação deste conteúdo celular e a divisão assimétrica acaba não acontecendo, né? Então, essa junção mais pesada acaba regulando passagem de íons, de água e etc., estabelece uma polaridade, né, e impede uma divisão que não seja uma divisão bastante simétrica, correto? Posteriormente, acho que eu vou abrir aqui a figurinha, posteriormente acontece um fato em que o tipo de junção acaba sendo modificado, né? A gente tem uma junção bastante íntima quando a gente está falando de neuroepitelial, e depois as caderinas e integrinas começam a fazer parte dessas junções. E essas junções já não são mais junções tão conectadas, né? São junções um pouco mais abertas, são junções que, obviamente, mantêm a adesão dessas células, mas são mais flexíveis, né? Mediadas por caderinas. Caderinas são âncoras de beta-catenina intracelular, que desencadeia todo aquele processo de proliferação, migração e diferenciação. Então, tudo começa a fazer parte, tudo começa a se conectar, né? Esse controle de adesão celular, então, passa a permitir com que, em uma e outra divisão celular, essas células acabem tendo uma divisão não tão simétrica assim. E, claro, não é matemática, é biologia, mas quando ocorre uma divisão que não é assimétrica, a probabilidade de tu gerar uma célula diferente da célula precursora é maior. Então, inicia aqui o processo de diferenciação das neuroepiteliais para um outro tipo de célula, que são, digamos assim, a primeira linha, a linha pós-diferenciação da bateria de células para a formação da córtex cerebral, certo? E aí, vamos ver o que eu coloquei aqui, ó. Essas células neuroepiteliais, então, com junções muito íntimas, acabam sendo chamadas, depois que elas adquirem esse comportamento de mediação por caderina, de células gliais apicais basais, ou as células ARGs. As células ARGs são as células
como eu falei, é a primeira linha de diferenciação das células precursoras, né, neurais. Ela vai dar origem à célula da glia radial, a todos as outras células da glia, os astrócitos, também a neurônios migratórios, também a neurônios precursores, enfim, todos vão se diferenciar a partir dessas células que são as células ARGs, que mudam a sua conformação, né? É uma mudança de conformação do uma neuroepitelial, né, mediado por caderina agora, e então essa célula passa a se comportar de forma diferente e recebe esse nome de ARG, que é a célula apical glial radial. Ela ainda se chama glial porque ela ainda não sabe o que ela será, né? Ela ainda é uma célula indiferenciada, não sabe se vai ser glia ou se vai ser neurônio, certo? Como eu botei aqui, são células gliais indiferenciadas, predominantemente durante a fase de proliferação do córtex, então, durante essa fase que eu preciso de muita célula, porque eu preciso, na verdade, abastecer todo aquele sistema cortical, né? São polarizadas e dão origem a diferentes tipos celulares na formação do córtex e também utilizam aquela mesma estratégia de migração nuclear intercinética para sua diferenciação. Então, são muito semelhantes a neuroepiteliais, porém, com uma distância um pouco maior entre uma célula e outra, que permite, na verdade, pós a duplicação do seu conteúdo, uma diferenciação, então, assimétrica e não tão simétrica, assim como nós estávamos acostumados. Então, acontece essa transição, né, de uma célula neuroepitelial, né, para uma célula ARG, né, uma célula glial apical radial. Isso é mediado principalmente por uma substância, uma proteína chamada NOT, né? NOT é uma coisa, NAMB é outra, controla os ciclos de polarização para distinguir o que é uma divisão simétrica e uma divisão assimétrica, né? Durante a fase de formação da córtex cerebral, durante a fase de formação, digamos assim, de vários tecidos também, certo? O NOT é um gene que é silenciado depois, né? Quando os tecidos estão maduros, quando o cérebro está maduro, ele já não expressa mais NOT. Quando a gente rediferencia uma célula, quando a gente traz uma célula para um período embrionário novamente, por um mecanismo, né, que a gente pode fazer de reprogramação, ela passa a expressar NOT de novo, né? Ela passa a ser precursora novamente. Então, o NOT, neste momento, faz essa transição, né, entre neuroepitelial para a ARG. A ARG se prolifera muito, né, porém com uma flexibilização maior em relação à sua adesão célula a célula, certo? E aí, essas células que vão determinar, na verdade, aquele pool, aquela quantidade de células precursoras que darão origem a diferentes tipos celulares, certo? Quem mantém ela indiferenciada é um fator super conhecido nosso, o FGF, fator de crescimento de fibroblasto. Em cultura, por exemplo, quando a gente tem uma cultura de célula precursora neural, a gente suplementa com FGF para manter ela indiferenciada, né? Porque a ausência de FGF desencadeia um processo de diferenciação celular. Então, o FGF, secretado pelas células adjacentes daquele processo, acabam mantendo as ARGs como precursoras, né? E não como células indiferenciadas ou como células que iniciariam um processo de indiferenciação. Então, precisa ter um balanço muito grande. NOT para diferenciar, o FGF para segurar, né? Para que quando se inicie o processo de formação das células precursoras já destinadas à formação de todo o córtex, isso aconteça de uma maneira muito adequada, porque precisa ser realmente muito linear. Ela não pode ser saltatória, ela não pode pular nenhuma etapa, né? Senão a gente sabe que acontece diferentes malformações, certo? Essas ARGs muitas vezes são confundidas com células precursoras neurais. Teoricamente compartilham alguns fenótipos, mas também não compartilham outros, são células distintas, na verdade, né? Mas em vários livros, em várias bibliografias, a gente acaba vendo similaridade, né? Ela acaba reduzindo a proliferação, então, né? Quando a gente compara com o neuroepitelial, a ARG, daí começa a reduzir a proliferação, e ela apresenta, neste período, características tanto morfológicas quanto de comportamento de astrócitos. Então, ela se parece mais uma glia do que um neurônio, mas ela ainda é uma célula precursora, né? E secreta vários marcadores bastante específicos. Uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante é que, por exemplo,
Naquela patologia que eu falei para vocês, nas displasias corticais focais, existem, se for de uma determinada classe, né, que a gente chama de tipo 2B, existe a presença de células abalonadas, que se chama balloon cells. As balloon cells são células que marcam para vimentina, para marcadores gliais, para marcadores de células precursoras. Então, se parece muito, né, uma ARG fora do lugar, uma ARG que não se diferenciou. Então, aquele paciente que tem uma região cortical com uma grande displasia, né, focal, com uma córtex toda bagunçada, sem laminação, com presença de neurônios gigantes, neurônios dismórficos e de balloon cells, existe uma grande probabilidade de que uma ARG não se diferenciou e entrou no processo de migração celular e não conseguiu chegar onde deveria, ou nem deveria estar ali, obviamente, e ali gerou um nicho de bagunça, e esse nicho de bagunça é um nicho pontual, um nicho focal, né? E aí, uma das teorias da displasia cortical focal é que essas balloon cells podem ser essas células ARGs, que vão fazer uma bagunça tanto morfológica, histológica, fenotípica e eletrofisiológica também. Né? Então, é o grande foco epileptogênico desses indivíduos, que são, em sua grande maioria, refratários ao tratamento medicamentoso, certo? Elas, então, as ARGs continuam fazendo divisão simétrica, mas também realizam divisão assimétrica, né? Mediada, como falei, por NOT e por NAMB. Acho que tem uma figurinha que vai mostrar isso melhor. Então, assim, imaginamos que isso aqui seja uma ARG, uma célula precursora, né? Ela pode fazer uma divisão em que ela mantém a polaridade, né? E divide de forma simétrica e gera uma nova ARG num processo ainda proliferativo, né? Que é o que acontece aqui, ó, uma divisão simétrica, duas células filhas iguais, né? À célula original. Então, ela subiu, como ela faz aquela migração intercinética, nuclear intercinética, duplicou o conteúdo, desceu de novo a região ventricular e fez uma divisão, ainda uma divisão simétrica. Exatamente como ocorre com as neuroepiteliais. Porém, elas também são capazes de realizar uma divisão assimétrica, né? Depende muito de fatores de adesão celular aqui na região, depende de estímulo de FGF, ou baixo estímulo de FGF. Isso tudo faz com que aconteça uma alteração e essa divisão ocorra de forma assimétrica, né? Em que eu tenho diferença entre NOT e NAMB nesse citoplasma, digamos assim, de forma simplificada, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer a geração de uma nova ARG, pode ser também, ela pode não se comportar como uma célula diferenciada, mas ela pode gerar células progenitoras, que são progenitores chamados basais, que vão dar origem a outras células, progenitores intermediários, neurônios pós-mitóticos e glias radiais. Todo o exército de célula necessária para a formação do córtex vai surgir a partir deste processo, né? Então, é um processo que não é aleatório, mas se parece. A aleatoriedade da divisão, sim. Agora, o posicionamento dessa célula é mediado por diversos fatores que estão relacionados à adesão desta célula na matriz, né, mediado principalmente pela presença ou não de FGF nesse sistema todo, certo? Só para finalizar, pessoal, para a formação do córtex, ou para a formação dos tecidos cerebrais, digamos assim, nós temos dois tipos de neurogênese, né? Uma neurogênese direta, que de uma RG eu vou formar um neurônio, e isso, na verdade, então, eu tenho já 100 células intermediárias, e uma neurogênese indireta, em que de uma RG eu vou gerar progenitores intermediários, e aí, por fim, vou gerar um neurônio, certo? A corticogênese acontece massivamente esse processo, né? Uma neurogênese indireta, em que eu tenho uma neuroepitelial, uma RG, progenitores intermediários e, por fim, a formação de um neurônio depositado lá na córtex cerebral, certo? Então, aqui eu só botei uma figurinha. Isso tudo vai acontecer neste momento que antecede a distribuição das camadas corticais, né? E depois desse processo, depois desse preparo, os neurônios começam a um status agora migratório e não tão proliferativo, para depois, sim, entrarem num processo de diferenciação e finalizar a formação desse
nesse tecido. Certo? Eu acho que é isso. Já estamos um pouquinho... Não, tá no... Estamos no horário. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu virar aqui. Se eu consigo colocar aqui. Vamos ver. Tirar aqui. Muito bem. Aí, ó. Então tá, pessoal. Então, assim, ó. Eu falei para eles, Manassés, que eu gosto de fazer sempre um seminário na aula seguinte sobre o tema. Né? Então, tipo assim, a gente fez uma introdução a neurodesenvolvimento, enfim, ou a formação das primeiras células precursoras, embriologia do sistema nervoso, né? E para não ser injusto, eu sempre gosto de sortear um aluno, porque daí sempre ele vai ter uma semana para preparar. Se a gente botar o seminário ao longo do semestre, né? Aí a pessoa lá vai ter mais tempo de preparo. Então, eu vou fazer isso e vou botar no Moodle. Então, na aula que vem, a gente faz um seminário, né? Alguém vai apresentar, eu boto no Moodle depois, usa o tema, ou relacionado ao tema, e traz a tua realidade, do dia a dia, da clínica, do projeto, da tua pesquisa, enfim, e tenta fazer uma conexão. Pega 1, 2 papers, né, o que tu achar mais confortável. E a gente vai conversar, a gente vai discutir, porque daí a gente perfunde com ideias diferentes, com visões diferentes, aquilo que a gente viu na aula anterior. Faz um brainstorm de novo de conhecimento com conhecimento prévio. Então, a ideia é mais ou menos fazer dessa forma. Tá? Daí depois eu vou colocar no Moodle lá o nome de alguém, de uma vítima, que semana que vem aí nos apresenta. E a gente combina, enfim, e faz a apresentação. Tá bem? Então tá, pessoal. Obrigado pela atenção. Semana que vem nos vemos. E bom intermediário de semana. Não dá para dizer bom fim de semana e nem boa semana. Quarta-feira é o cume, né, do processo. Mas, enfim, nos vemos semana que vem, então. Até mais. Professor. Oi? Só queria tirar uma dúvida em relação ao seminário. A gente traz uma apresentação em PowerPoint? Isso. Desculpa, acabei não falando. Faça uma apresentação em PowerPoint. Não se preocupem com, assim, não vai ser um seminário em que nós vamos avaliar a qualidade do PowerPoint, nada disso. Tenta colocar a ideia no PowerPoint até para facilitar, para te balizar, né, aquilo que tu quer externar, mas a gente vai evoluindo, a gente vai conversando. Mas é bom ter a apresentação até para auxiliar vocês, tá? Tá bom, obrigada. Maravilha, de nada. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau.